Olha, gente, estou emocionada. Então, assim, eu sou a Fabiana, para quem não me conhece. Eu acho que, como todas aqui, eu sou uma caminhante nessa jornada do auto-amor, do amor próprio. E eu só tenho gratidão e eu vou entregar todo o meu coração, porque esse é o meu processo, essa é a minha verdade. E eu não queria falar isso, mas eu estou muito nervosa. Sou jornalista, gente, mas eu fico nervosa, porque eu vou falar, como a Pri já falou várias vezes, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com histórias, a gente está lidando com emoção. Como a Gi falou, em todo momento, cuidado quando a gente está tratando de pessoas. E é sobre isso, é sobre a minha história e sobre a história de vocês, porque não é muito diferente. Hoje, eu confesso que eu não conheço a história da Grazi, eu fiquei muito emocionada. E Grazi, eu tive um enfrente me trouxe esse cuidado de Deus na minha vida, e Ele está transformando também a minha vida. E algumas coisas, né? No final eu vou falar sobre uma coisa muito legal que aconteceu comigo, mas hoje é sobre o processo, né? A gente está aqui nessa trilha, nós somos todas caminhantes juntas. Quem já caminhou comigo sabe que eu sou bem tagarela. E eu tô quase nervosa. nada, gente, quase nada. Mas como o assunto é um assunto assim muito especial para mim, porque é um processo que faz parte da minha vida, então eu vou compartilhar assim com todo o amor, entregando todo o meu coração para vocês. E hoje a gente está nessa trilha da vida em busca do auto-amor, né? Esse amor que a gente tanto busca, aonde ele está, né? Eu vou pedir até para você passar para o próximo slide. E nesse momento, no modo apresentação. No modo apresentação? Não dá. Tá, não, mas acho que tá tranquilo. Vamos lá. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês sabem que eu vou falar do amor próprio, do auto-amor, mas assim, se você hoje pensar e perguntar para a pessoa do lado, quem é a pessoa mais importante da sua vida hoje? Se você hoje de manhã pensasse, por quem você se motiva, por quem você se move, por quem que você se inspira, por quem? Se essa pergunta fosse feita para mim há 3 anos atrás, eu ia falar com toda certeza que tudo isso seria pela minha filha, porque a vida dela mudou a minha vida. Mas hoje, essa não é mais a minha resposta. Eu quero que vocês, cada uma de vocês, reflita sobre quem é a pessoa mais importante da vida de vocês hoje. Quem é? Quem? Teria que ser você. Todo mundo. Se a gente não soubesse que era uma palestra sobre o auto-amor, você falaria isso? Nós falaríamos dos filhos. Só que, concordam comigo que um lar feliz, uma mãe feliz, cria quem felizes? Filhos felizes, uma casa edificada, um pilar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E voltando, nós estamos nessa trilha da vida juntas, né? Eu subi montanhas com pessoas, com vocês. Eu estou muito grata de poder estar aqui na frente como uma de vocês, porque eu sou uma de vocês. E a minha caminhada é igual à de todas. Mas eu estou virando a borboleta que a Dani falou. Eu estou desabrochando. Há 3 anos atrás eu não falaria isso. Há 3 anos atrás eu não estaria aqui. Eu não teria coragem. Mas hoje é a minha verdade. É o meu processo. Então eu estou aqui e eu quero transbordar do meu coração o que fez sentido para mim nessa caminhada. E juntas nós vamos lá. E quando Deus nos criou, Ele nos criou como, gente? Com um propósito único. Que às vezes por não nos conhecermos, não se darmos a oportunidade de conhecer, a gente não transborda o nosso coração. Eu sempre fui uma comunicadora, sempre. Mas eu preferia criar minha filha, ter meu marido, eu ia fazer minhas coisinhas, voltava para casa, não me comunicava, não falava, ficava. Eu sou jornalista, trabalho com eventos. Fazer o projeto Caminhantes foi uma imensa gratidão para a Gi, para a Pri, né, que eu estive com elas. Foi assim, uma coisa muito satisfatória, porque se a gente consegue uma alma para Jesus, né, através do nosso trabalho, aquilo ali transbordou meu coração. E eu estou cada dia mais feliz. Eu falo assim, meu Deus, Deus está agindo na minha vida como nunca agiu. O Espírito Santo está agindo na minha vida. Se eu estou aqui, é por causa dele, porque eu não teria coragem de estar aqui sozinha, né? Então, nós somos seres únicos, raros, extraordinários. Mas nós temos que deixar o nosso coração transbordar. E é sobre isso. É sobre nós estarmos aqui no meio de tantas mulheres lindas que têm tantas histórias diferentes. Umas são mais tristes, mais grata pela vida.
outras são mais felizes, mas cada um tem um processo. E eu descobri que através da minha história, eu tenho um processo. Não é igual da Grazi, mas eu tenho. Então, eu vou compartilhar esse processo com vocês para seguir. E no meio de tudo isso, a gente cuida de todo mundo, a gente é aquela mãe, aquela esposa, cuida do trabalho, dá conta de tudo e vai indo, vai indo, vai indo. E quando a gente vê, a gente se apaga. Cadê aquela chama que Deus colocou na gente? Cadê aquela chama que transborda para incendiar? A gente acaba se esquecendo. É tanta coisa, é tanta atribulação, é tanto problema que a gente acaba ficando ali e só vai vivendo. Liga o automático e vai, como um carro. Mas uma mulher que se apaga, ela se apaga. E o que a gente precisa? A gente precisa acender a chama. A gente precisa colocar no nosso coração esse amor que Deus nos deu. A gente precisa chamar tudo isso para estar com a gente a cada dia. Com histórias tão lindas de superação. Cada uma. Aquelas 11, 12 que estão ali expostas, elas nos representam. Representam a nossa história, a história de cada uma. Porque só a gente sabe quantas vezes a gente chorou sozinha. Quantas vezes a gente não se reconheceu? Quantas vezes, o que a Pri mesmo falou hoje, quantas vezes você teve que se encaixar na vida? Quantas vezes? E a gente vai levando, vai se diminuindo e vai cabendo. De repente você nem se reconhece mais. A gente se esquece, né? Pode passar, por favor. Então nós, mulheres, nós somos um pilar. Nós somos um centro dentro da nossa casa, do nosso lar. A gente sabe, Deus nos deu um dom maravilhoso de ser mãe. O homem, Deus me perdoe, né? Mas a gente passa por aquele processo todo. O homem não. Mas assim, tá tudo certo, porque nós somos mulheres fortalecidas. Deus nos deu esse dom de gerar uma vida porque nós somos muito, mas muito especiais. E vivemos esse extraordinário. Os homens não. Não sei por quê, né? Mas enfim, Deus vai um dia... um dia a gente vai descobrir. Mas a gente está ali no centro da casa, dos filhos, do trabalho, do marido. E cadê os sonhos das mulheres? Cadê os nossos sonhos? Quem aqui está sonhando? Quem aqui está realizando sonhos? Quem aqui está colocando os propósitos que Deus nos deu em prática? Quem aqui está fazendo isso? É difícil? É muito difícil. Por quê? Porque a gente se esquece, a gente se anula. Porque a mulher é um pilar tão forte que a gente acaba se deixando de lado. Então, o amor que a gente sente por nós tem que ser o mesmo. E até maior que o amor que a gente sente pelos filhos. Porque se a gente se amando, a gente transborda. A gente passa para a família, a gente passa para o marido. A gente edifica o nosso lar. E é isso que Deus quer da gente. Edificação. Deus quer o posicionamento. Deus quer que a gente esteja à frente das coisas, não para ser igual, mas Ele quer que a gente tome o nosso lugar de direito. E é isso. Um ser humano só consegue viver o extraordinário se a gente se permitir. E é isso que nós precisamos fazer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque o centro forte, ele vai sustentar tudo. E se você tem sonhos, e você realiza sonhos, e você está levando as pessoas junto, gente, o que está acontecendo aqui hoje nasceu de um sonho. Nasceu de um sonho, de um processo, que começou há 3 anos. E parece besteira, mas tudo começou eu me olhando no espelho e não me reconhecendo. Eu com tanto potencial, quantas vezes minhas amigas, a Su, você tem tanto potencial, e eu estava lá, não. E eu não me via, eu não me enxergava. E agora eu falei, não. Chegou 3 anos atrás, eu me olhei no espelho. Eu não me gostava como filha, eu não me gostava como mãe, eu não me gostava como esposa, eu não gostava do que eu via. O que eu vou fazer, gente? Eu vou mudar. E foi aí que eu falei, não, eu vou começar a fazer alguma coisa por mim agora. Comecei a ir para a academia, foi o primeiro passo que eu dei. Para mim fez sentido, fez muito sentido. Eu comecei a ir todo dia, e aquilo foi me dando uma energia. Pode mudar para o próximo, por favor. Foi me dando uma energia que eu posso dizer foi o meu recomeço. E hoje eu posso dizer, qualquer uma, seja com 40, com 50, pode começar. Porque se eu comecei aos 40, todo mundo pode. A Pri começou um projeto lindo aos 40. Eu estou dando um start num projeto que morou no meu coração, que foi uma oração, e está começando hoje. Começou junto com a minha amiga, né, a Su, e a gente falou, não, vamos falar disso, porque as pessoas precisam, porque eu estou tão feliz com todas as realizações que Deus está, né, colocando na minha vida e cuidando de mim.
E eu falo assim, como as outras pessoas não podem? Elas têm que saber, elas precisam passar por isso, a gente precisa se transformar. E hoje eu convido vocês a um novo recomeço, assim como eu. Eu convido vocês, porque quando uma mulher decide se cuidar, a vida dela começa a mudar. E começa. Eu mudei o meu posicionamento de vida, eu mudei as minhas roupas, eu mudei o meu estilo. E tá tudo certo. O meu externo está refletindo o meu interno. Todo esse amor que eu tenho hoje por mim, hoje eu me amo. E hoje quem é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu. Essa pessoa que fica 24 horas comigo, toma as decisões comigo. Você está com você o tempo todo. Não existe outra pessoa. Não existe quem vai tomar a rédea da tua vida se não for você. Então a gente precisa se posicionar. A gente precisa. E daí entra uma coisa muito importante, igual a Grazi falou. Deus. Quando Deus entra nesse processo, Ele transforma tudo. E Deus está o tempo todo com a gente só tem que permitir Ele entrar. Eu fiquei brigando muitos anos, igual você, Grazi. Eu pensava assim, não, eu sou uma filha, assim, mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu sou assado, eu ia na igreja, não me encontrava, enfim. A minha espiritualidade é peculiar, eu acredito em Deus, estou vivendo um processo que eu estou amando, mas eu sempre pelejava, mas eu ainda vou chegar nesse processo. Pode ir para o próximo slide, por favor. E a nossa vida, as mulheres lindas da trilha, é uma trilha. A gente está trilhando um caminho, a gente está subindo, a gente está pegando pedra no caminho, a gente está se reconstruindo, mas o mais importante, quando você começa a ação, é você caminhar. Você está cansado, você está triste, você vai indo, você vai subindo. Mas se você começa essas ações e essas pequenas transformações, que podem ser bem pequenininhas, você começa a ver que a paisagem muda. E se você subir até o topo, você pode ver o extraordinário. E daí lá você vê o quanto Deus é bom com a gente. Em cada processo, em cada subida. Cada experiência é diferente. Cada um tem um Deus. Quando a gente está lá, a gente faz aquela meditação lá embaixo. Você tem tempo para subir, né? Todo mundo aqui já fez trilha. Aí lá em cima a gente tem a palavra de acolhimento com todas. É maravilhoso, porque a gente está sentindo Deus, né? Deus com a gente. E a gente não está sozinha. Aqui nós somos todas caminhantes e uma apoia a outra. E esse é um processo maravilhoso. Pode passar para a próxima. Então eu quero compartilhar o que deu e fez sentido para mim. Nessa minha caminhada, e eu estou precisando fazer terapia, acho que eu vou procurar a mesma terapeuta da Grazi, da Pri, porque esse foi o processo, ainda não estou no processo da terapia, mas eu vou. Vai fazer muito sentido, porque eu sou meia louca de vez em quando, né? Mas enfim, hoje eu estou bem certinha, falando sério, tá? Porque eu estou nervosa, mas está tudo certo. Então, o meu processo começou com o corpo, né? E eu lidei com o corpo, alma e mente. E assim, esses 3 pilares, eles são como um banco, que você precisa alinhar os 3. Porque assim, se você tem um banquinho de 3 pontas e senta, e um quebra, você vai cair. Não adianta. Pode passar para o primeiro, por favor. Então, o primeiro, o nosso corpo é o nosso templo. Gente, quem deu o nosso corpo para nós? Deus. O que Ele quer que a gente faça? Que a gente cuide desse templo. E a gente descuida do templo, mas a gente precisa cuidar desse templo. Para mim fez sentido o quê? Academia. É bom? Não é bom. Quem que gosta de ir para academia? Mas eu gosto de tagarelar, então eu vou para academia, tagarelo, faço academia, volto para minha terapia. Então tá tudo certo. A gente, no Em Frente 40, a gente caminha, né? A gente sobe a trilha. É uma atividade, faz bem para o corpo, faz sentido para todo mundo. Todo mundo aqui pratica uma atividade física. A dona Lúcia adora andar, né, dona Lúcia? Anda pra caramba, pensa numa pessoa que anda. Então sempre, a gente tem que botar o corpo em movimento. E se movimentar é o mais importante. A gente tem que sempre estar movimentando. Outra coisa, respirar. Quando a gente está triste, está nervosa, o que você faz? Respira. Respira. Enche o pulmão. Deus deu o ar pra gente. É um presente. Outra coisa que Deus deu, água. Quem aqui bate meta de água diária? Eu faço academia, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Sei vocês. Eu tento, né? Nem sempre consigo. Alimentação. Gente, a gente precisa cuidar da alimentação. Quer ter um tempo forte? Precisamos estar alinhados. Não é todo dia que a gente vai
cuidar e conseguir cuidar da alimentação. Mas precisamos, né? Precisamos. Então, e tem o que também? Descansar e dormir. Todo mundo dorme, é necessário? É importante. O corpo precisa descansar, gente. Deus nos deu um corpo que precisa ter um descanso para acordar no outro dia com vitalidade. Então, precisa. Seu corpo é o único lugar que você precisa habitar para sempre estar aqui na Terra. Deus nos deu de presente. Cuide dele. O mesmo amor que você tem por filho. Cuide do seu corpo. Faz sentido para vocês? Faz. Então, é isso. Não tem segredo. Pode ir para o próximo. O problema é A alma. A alma é um processo maravilhoso. É ali que a gente conversa com Deus. É ali que tem aquele quentinho que entra, que vem. Se você estiver ali aberto a receber, ele vai chegar. Mas a gente precisa se alinhar em oração. A gente precisa conversar com Deus. A gente precisa dobrar o joelho e falar com Ele. Outra coisa que edifica, amizades que edificam. Estou usando a Grazi porque ela fez um testemunho lindo. Priscila, foi uma bênção na vida dela. Eu vim parar aqui em frente, edificando todas essas coisas através do meu trabalho, que é o meu trabalho, assessoria de imprensa, atingir a mídia para divulgar. Por quê? Fernandinha me trouxe, mas quem me trouxe não foi bem a Fernanda. A Su teve um problema com a mãe, estava triste. Amiga, precisa ir para a natureza. Opa, tem uma amiga que vai. Vamos junto? Gente, eu comecei a fazer trilha por causa das minhas amigas. Edificam a minha vida. Tenham boas amizades. Olha quanta gente maravilhosa está aqui. Tenham amizades que edificam a vida de vocês. Sou grata por todas que tenho conhecido. A Gi, a Pri, a Grazi, Dona Lúcia, Mari, enfim, tem tanta gente aí que eu não posso nem citar. Senão, né? Enfim, Dani, Fernandinha. E pedir ajuda. Lá no morro, quando a gente está triste, a gente se apoia. A gente apoia umas às outras, a gente se abraça, a gente se ama. E ainda tem Jesus no processo, pensa que bonito, né? Então, a gente encontra a fé e a esperança, e é isso. Uma alma bela, com um propósito e o amor próprio, é o que sustenta e é o que permanece. Então, faz sentido para vocês? Para mim faz sentido. Fez sentido na minha jornada. Pode passar para a próxima. E agora nós vamos entrar no campo da batalha, que é a mente. Que é tudo aquilo que a Pri falou, que é tudo aquilo que a gente carrega com a gente, as dores que foram ficando, o sótão que estava sobrecarregado. A nossa mente, gente, é o campo de batalha. E é ali que a gente também tem que cuidar. Por quê? Porque ali é os nossos pensamentos edificadores. Nós temos que substituir os nossos pensamentos. A boca fala que o coração está cheio, né? Então vamos profetizar bênção sobre a vida das pessoas, vamos falar coisas boas, vamos pensar coisas boas, vamos estudar a Bíblia, autoconhecimento. Para mim fez sentido. Se eu estou aqui hoje falando, porque eu comecei a me conhecer, a estudar sobre amor próprio, a buscar formas que para mim pudesse edificar a vida de outras pessoas. Eu estou vivendo aqui nesse momento uma oração atendida por Deus. Porque eu não tenho outra explicação. Nem sei como que eu cheguei aqui, tá? Mas eu tô aqui. Enfim, tô aqui. Espero que vocês gostem, né? E vamos então pedir ajuda, caso vocês tenham. Tem que pedir ajuda. Ou com amiga, ou com profissional, com terapeuta. Eu tô falando que eu vou fazer terapia. Sou meio doida. Quem não é? Né? Tá tudo certo. Então, é isso, né? A sua história não termina na dor que você viveu. Ela começa quando você entrega essa dor para Deus. Então, vamos lá. Alinhando tudo isso, eu vou passar rapidamente, porque eu tenho 5 minutos e não vai dar tempo. Então, assim, gente, essa integração é um equilíbrio total. Tá ótimo, perfeito. Você se amando de verdade, você não negligenciando nenhuma dessas pontas, você vai encontrar o seu propósito. Então, passamos para o próximo. E a minha escolha que mudou tudo, como eu falei, comecei lá atrás uma jornada de autoconhecimento. Primeiro fui para academia, aquilo começou a me dar uma vitalidade. A minha mente começou a vibrar, eu já estou ligada no 220. Minha mente começou a mudar. Falei, cara, vou estudar sobre isso. Fui estudar sobre isso, fiz um curso de coaching. Não me sentia segura de falar em público. Sou jornalista, mas eu não trabalho na TV. Então não me precisava, estava tudo certo. Assessoria de imprensa, eu faço intermédio com meus amigos jornalistas, a gente vai lá e pronto, passava. Falei, não, Deus me deu um dom, um propósito, porque eu não estou usando. E foi aí que eu comecei a
me jogar nas coisas e hoje eu estou aqui por isso. Então, Deus me sustentando e eu fui indo. Hoje eu penso assim, eu estou aqui transbordando por quê? Porque Deus me sustentou até agora e se eu estou aqui é porque eu vivo essa verdade. Manuzinho, eu quero que você traga o espelho para mim. E eu vou falar um testemunho pessoal rapidinho, porque isso é muito importante. Quando eu me olhei lá atrás, eu não gostei do que eu vi. E eu falei, eu vou mudar. E nessa mudança aconteceram muitas coisas. Eu comecei a estudar, me ver, comecei a mudar. A oração virou essa realidade, que é esse projeto que eu tenho do Alto Amor. E semana passada eu estava numa palestra da psicóloga Pamela Magalhães, que é uma dessas virais da internet. E eu fiz a assessoria dela e eu estava no camarim com ela e ela estava com esse espelho, eu nem sabia o que era espelho, enfim. Subiu uma menina no palco e contou a história dela lá. Não era um evento evangélico, nem psicológico, nem cristão. Era um evento apenas de psicologia. E eu comecei a orar pela vida dela. E lá orando pela vida dela, porque ela falou, eu não me sinto digna dessa vida, porque minha mãe falou que eu ia ser um aborto, enfim. E eu falei, Deus, ninguém merece viver essa vida. Ninguém merece viver uma vida pela metade. Eu nunca tive uma experiência com Deus. E naquela hora, a psicóloga falou assim, ó, você se veja, a partir de agora a sua vida vai mudar, mas esse espelho eu quero que você dê para uma pessoa da plateia. O Espírito Santo veio e falou para mim, esse espelho vai para você. E eu era da produção do evento. Eu estava sentada lá no último banco. E eu falei, não, isso não está acontecendo, Senhor. Aí ele falou, esse espelho vai para você. E quando ela chegar, e eu comecei a sentir aquele quente e uma emoção, e eu, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. E eu muito nervosa, né, por causa dessa palestra, porque essa responsabilidade que eu tenho de estar aqui. E Deus falando pra mim, aquele espelho vai pra você, esse espelho vai pro seu campo. Não vou nem olhar, eu vou passar, não vou nem olhar. Gente, tinha mais de 200 mulheres. Ela passou por mim, eu não olhei. Se for de Deus, vai chegar até mim. Pois ficou ali. Aí eu fiquei sentadinha bem quietinha, daqui a pouco ela entrou na minha vida e ela veio. Eu senti no meu coração que esse espelho era pra você. Aí eu olhei pra ela assim, porque o Espírito Santo tem um recado pra você. A maldição tá quebrada, você é uma filha amada. E assim ele conduziu a minha fala, que eu não lembro. E a gente se abraçava, chorava, se abraçava e chorava. E quando ela terminou, ela passou o espelho e falou assim, esse espelho, eu sinto no meu coração também dizer que é pra você se ver. E era há uma semana atrás isso aconteceu. Deus confirmando todo esse projeto que estava no meu coração. E eu só tenho a dizer, essa é a minha verdade, eu espero que faça sentido para vocês, como fez para mim. E eu vivi meu primeiro processo lindo do Espírito Santo que eu nunca tinha. Eu falei para a Pri na trilha que eu tenho buscado muito, mas eu às vezes não sinto, eu falo para as minhas amigas, para a Fer, para as suas, às vezes eu não sinto isso. E nesse dia eu senti muito o agir do Espírito Santo, quando eu cheguei no camarim depois, ela falou para mim, você com o espelho. Aí eu contei a história para ela. Ela falou também, sou cristã, estou muito feliz por ter ficado com você. Ela me abraçou tão forte, tão verdadeira, assim, ela falou, que legal que você pôde edificar a vida de uma pessoa através da tua história. Então, eu queria compartilhar isso. A Fer, eu não sabia se eu ia compartilhar, a Fer falou, isso é importantíssimo. Então, eu estou aqui compartilhando. E essa minha escolha mudou tudo. Pode mudar o slide, eu nem sei mais onde a gente está. Acho que eu vou deixar essa dinâmica, porque a gente já fez muito, não vai dar tempo. E é só para vocês refletirem, na verdade, assim, sobre quem vocês são hoje. Vocês gostam do que vocês veem no espelho? Faz sentido para vocês? Se não faz sentido para vocês, comecem a se olhar novamente e comecem um caminhar. Não vai ser fácil, não vai ser de um dia para a noite. O meu demorou 2 anos e meio, mais ou menos. O meu chamado está vindo e eu só estou indo. Deus me leva, entendeu? Então, assim, o Alto Amor não é um destino, gente. Ele é uma caminhada. Eu estou num processo. Eu vivo o processo, mas eu vou viver eternamente. Porque eu sou uma inquieta com a vida, com as coisas, e estou tensa, enfim. Mas lembra que a gente pode ser 1% todo dia melhor. E esse é o nosso caminhar, essa é a nossa verdade. Eu espero que tenha sido bom para vocês, porque para mim foi maravilhoso. Essa foi uma oração atendida por Deus, de um start, de um projeto que nasceu no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai me levar para outros lugares. E eu estou aberta, né? Se alguém quiser também trocar uma ideia comigo, me sigam nas redes sociais, Fabiana Lima Oficial. Consegui mudar meu nickname esses dias. E vamos para a próxima, eu acho, porque eu não sei se eu esqueci alguma coisa, ou é a última.
obrigado por caminhar juntas, né? Nós temos tantas mulheres aí se apoiando e se vocês precisarem, elas vão estar aí te apoiando, a Pri. Eu sou grata. Gratidão por tudo isso. Gratidão, Pri. Gratidão, Gi. Gratidão, meninas. Obrigada.